Vamos aprender a utilizar o gráfico coluna. O nosso exemplo, aqui no caso, é o faturamento do ano, a data, que vai ser, no caso, referente ao mês, ao faturamento do mês. Bem simples. Geralmente, quando encerra o final do ano, há um gráfico comparativo referente a cada mês, qual foi o faturamento da sua empresa. Aqui no caso, vamos em inserir gráficos. Essa opção, inserir gráficos, vamos ter a opção coluna. Seleciono. Como eu tinha selecionado uma célula que não tinha informação, o gráfico ficou, aqui a janela do gráfico ficou em branco. E aparece ferramentas de gráfico, onde vai ter o design e formatar, onde eu vou fazer diversos preenchimentos. Aqui no caso, agora, deletei essa informação, vou selecionar a minha tabela. Se eu quiser usar um atalho, se a tabela for bem maior, eu posso usar Ctrl, Shift, espaço. Vai selecionar toda a tabela. Vou inserir coluna. Na opção coluna vai ter coluna 2D, coluna 3D, barra 2D e barra 3D. Vou na primeira opção, coluna 2D. Em coluna 2D, se você observar, já apareceu alguns valores, no qual em Y está a opção dos valores de faturamento, em X já está a data, que é referente ao mês. Como eu selecionei a parte superior, apareceu faturamento do ano e foi selecionada a parte de baixo, faturamento. Posso chegar aqui e já deletar o segundo faturamento. Posso deixar somente o faturamento do ano. Quando eu estou ao lado do gráfico, vai vir elementos do gráfico. Eu posso selecionar estilo e cor, que vai ser igual a essa parte do design. No caso aqui, eu posso selecionar um estilo diferente, algo um pouco mais chamativo, que vai vir com configurações diferentes, mas vamos deixar na nossa essa opção. Essa opção aqui, no caso, quando eu seleciono, ela vai vir já com as rótulas do gráfico, que exatamente são os valores. Eu posso chegar aqui e editar. Aqui já tem as rótulas. E nas rótulas de dados, que as rótulas do gráfico são os valores referentes, posso selecionar, colocar no centro, colocar na extremidade interna, na base interna, na extremidade externa. No caso, vou deixar na extremidade externa. Aqui, seleciono a extremidade externa, o gráfico foi gerado nessa extremidade externa. Se eu quiser manualmente editar o gráfico, vai aumentar essa minha visualização. Fui em rótulos dos dados, apareceu algumas opções: centro, extremidade interna, base interna e extremidade externa. Nesse caso, vou deixar na extremidade externa. Agora, em elementos do gráfico, eu posso colocar a legenda, que é o faturamento do ano, mas eu não tenho um comparativo, então eu não vou colocar legenda. Eu posso também colocar as barras de erros, mas também não há necessidade de aplicá-los. E posso colocar a tabela de dados. Mas se você observar que a tabela de dados vai repetir o valor da rótula de dados. Então, se a rótula, nesse caso, você consegue chegar de maneira nítida, não vamos deixar informações repetidas, porque essas informações repetidas, elas irão poluir o gráfico, e um gráfico um pouco mais com só as informações necessárias torna-se um gráfico mais eficiente. Venho aqui elementos do gráfico. Através dos elementos do gráfico, eu tenho a linha de grade. Se eu quiser retirar a linha de grade, foi retirada a linha de grade. E nesse gráfico, eu irei retirar essa linha de gráfico. Quando eu seleciono no gráfico, vai vir ferramentas. Entre as ferramentas do gráfico, eu posso colocar em formatar.
contorno da forma e deixar sem contorno. Quando eu seleciono, o gráfico não tem contorno. Eu posso chegar aqui em exibir e tirar as linhas de grade. Quando eu tiro as linhas de grade, fica mais nítido enxergar que não há contorno gráfico, só quando eu seleciono. Então, vamos deixar dessa visualização sem o contorno. Eu posso selecionar, dar um duplo clique, vai aparecer aqui. Formatar a área do gráfico. Se eu quiser aqui, vai vir preenchimento. Se eu quiser mudar a cor do gráfico, deixar uma cor mais chamativo, mas eu vou deixar na cor branca. Em formatar a área do gráfico, tem a parte de preenchimento. Eu posso vir colocar sombra, brilho, mudar o tamanho do gráfico manualmente, as opções de textos, entre outras finalidades que eu tenho na edição do gráfico. ESC, sempre quando eu aperto ESC, eu saio do comando. Quando eu dou um duplo clique aqui em cima, vai aparecer também Design formatado. Se eu quiser formatar a fonte, o tamanho, também há opções, eu posso manualmente, posso selecionar, dou um duplo clique, já vai selecionar todos os valores, posso em página inicial, vou colocar a fonte 8, eu quero Arial, já foi sendo selecionado. Eu quero colocar títulos nos eixos, quero colocar título no eixo X e no eixo Y, vem elementos do gráfico, títulos do eixo. Vou aqui embaixo, título do eixo, aqui vai ser referente ao mês. E aqui, como são valores, não vou selecionar essa informação, vou deixar somente embaixo, título referente ao mês. Eu posso deletar e deixar somente o título em X ou o título em Y. Nesse caso, vamos deixar somente o título em X. E essa foi a nossa aula. O gráfico coluna é um gráfico muito simples, um gráfico muito utilizado, mas é um gráfico muito preciso, porque ele consegue deixar informações mais simples de uma maneira nítida, que quando você pode visualizar o gráfico, você não consegue enxergar aquelas chuvas de informações.